Uma boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa live desta noite. Em novembro, nosso Novembro Azul, temos que lembrar os nossos amados, nossos queridos, maridos, filhos, sobrinhos, que este mês simbólico, né, para que façam seus exames, seus check-ups. Então, neste mês, é o mês Novembro Azul. Nós informamos a todos que continuamos estudando, continuamos trabalhando em nossas salas virtuais. Aos sábados, continuamos com a evangelização das crianças, atendimento fraterno, quando marcado, estudos da doutrina espírita na segunda-feira, às 19 horas. Aos sábados, nós temos o nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, às 9 horas da manhã. Então, pedimos que visitem o nosso Facebook e Instagram para que possam ver os demais trabalhos que estão sendo realizados. Então, meus queridos, vamos fazer a nossa prece inicial e logo após eu apresentarei o palestrante da noite. Elevamos, então, o nosso sentimento, nossos pensamentos, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso amado Mestre, o médico das nossas almas. Pedimos a Ele que nos acompanhe sempre nas nossas dores, nos dando resignação, acompanhando as nossas vicissitudes, distribuindo bênçãos a todos os necessitados do seu amor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, que nos acompanhe nesta noite. Que assim seja. Então, meus queridos, essa noite, o nosso colega, estudante da casa, Janderli Rabaioli, vai nos falar de um tema muito importante, que é a boa vontade e a cooperação. Então, Jander, já posso te passar? Pode começar a live, e todos sinta-se bem, né? Que Jesus nos acompanhe neste trabalho de hoje. Obrigado, Luci. Boa noite a todos. Então, o que eu apresento aqui hoje é um tema que nós estudamos nos grupos da segunda-feira à noite, que é boa vontade e cooperação. Então, eu começo fazendo uma provocação, digamos assim, no bom sentido, para que a gente faça uma reflexão breve sobre o que é a vontade. Por que nos parece que em determinado momento nós temos vontade para uma coisa e não para outra, né? E aí, se nós formos para a doutrina, para os ensinamentos espíritas, para entender melhor isso, a gente vai encontrar que a vontade, também chamada de intencionalidade, né, ela é uma capacidade para a gente tomar alguma posição frente ao que nos aparece, digamos assim, né? Então, acontece um fato, a gente pode desejar esse fato, a gente pode ter vontade em relação a ele, ou ter uma rejeição, né? A gente efetivamente dizer, não, isso eu não quero fazer, eu não quero passar por isso, né? Então, mesmo num pensamento, a gente pode reafirmar esse pensamento, a gente pode negar, ou simplesmente a gente pode suspender o juízo, né? É claro que existem algumas situações que a falta de vontade ela pode revelar o que seria o contrário dela, que seria a apatia, né? A apatia, obviamente, ela pode ter alguns fundos até ser oriunda de doenças, por exemplo, né? Então, a gente precisaria observar isso, né? Mas a gente não pode, efetivamente, levar em conta que nem sempre a gente está animado, tá? Então, a gente precisa pensar nessa questão da vontade
com uma situação que nos envolve no dia a dia, que faz com que a gente reflita, que faz com que a gente pense, que faz com que também nos demonstre que a gente esteja bem, né? No livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, né, existe uma passagem muito interessante, um capítulo, na verdade, que fala sobre a vontade, e nesse capítulo compara a mente humana a um grande escritório, e ele seria subdividido em diversas seções. Eu acho muito interessante isso. Um dos departamentos seria o departamento do desejo. Operam nesse departamento os propósitos e as aspirações. Então, acalenta, por exemplo, o estímulo ao trabalho. Outro departamento seria o da inteligência, onde dilataria os patrimônios da evolução, da cultura, né? Um terceiro seria o departamento da imaginação, onde a gente vai, digamos assim, criando imagens, né, das riquezas do ideal, da sensibilidade e tal, né? E ainda temos o departamento da memória, que arquivaria as nossas experiências e que define os investimentos da alma, né? O que acontece? Acima de todos esses departamentos, do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória, é que surge o gabinete da vontade. Então, vejam, é uma colocação acima, uma colocação, digamos assim, estratégica. Por que ela estaria colocada acima? Porque a vontade seria a gerência esclarecida e vigilante. Ela governaria todos os setores da ação mental. Então, a Divina Providência concedeu, digamos assim, por auréola luminosa, digamos assim, a razão, né? Depois de passar pela laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, né? Então, a gente tem que lembrar aqui que essa importância, ela é atribuída por quê? Porque ela seria um leme de todos os tipos de força incorporado ao nosso conhecimento. Então, não é por acaso, né? Na mesma obra, Pensamento e Vida, a vontade é definida como algo que tem relação com outras coisas. Então, é citado assim, a eletricidade é uma energia dinâmica, o magnetismo é uma energia estática, o pensamento é uma força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo, eles conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Eles criam gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação. E nos campos múltiplos da forma que serve, então, essa romagem do espírito para as metas supremas, traçadas do plano divino. Agora, qual é o impacto determinante de tudo isso? É a vontade. Então, temos que pensar como a vontade desempenha, no caso, esse papel central, digamos assim. Por que a gente fala isso? Porque nós temos um botão, digamos assim, poderoso, né, que ele decide pelo movimento ou pela inércia da máquina. Então, quando a gente pensa nessa relação que é feita aqui na obra, né, pensando como o funcionamento de uma máquina, a gente consegue entender isso um pouco melhor. O que é uma máquina parada? O que o movimento proporciona? Então, se nós temos o nosso cérebro como um dínamo para produzir energia mental, né, segundo a sua capacidade, obviamente, de refletir, tá? A gente tem a vontade como o controle que vai dirigindo em um determinado rumo, né? Nesse ou naquele rumo, né? E aí vai estabelecendo, obviamente, algumas causas, tá, que comandam os problemas, digamos assim, do destino, né? Então, se a gente não tivesse a vontade, o que aconteceria? O desejo poderia comprar algumas coisas enganosas, algumas coisas
aflitivas, que nos levariam, inclusive, ao sofrimento, né? A inteligência, por exemplo, ela poderia se aprisionar, tá? A imaginação, ela poderia gerar monstros, sombras, e a memória, que seria a função principal dela registrar, né? Ela poderia simplesmente relaxar e não, digamos assim, nos deixar aqueles bons pensamentos, né, sobre a vida. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Essa frase é exatamente como está no livro. Então, se a gente for pensar o que nós queremos em relação ao nosso espírito, como nós queremos pensar em ser pessoas melhores, pensar numa evolução, é a partir da vontade, ou seja, nós precisamos ter vontade para que nós sejamos melhores, para que o nosso espírito evolua. Contudo, a vontade não consegue impedir a reflexão mental, tá? Quando se trata da conexão entre os semelhantes, né? Por quê? Porque a gente tem a sintonia como uma lei forte, né? Mas ela pode impor, digamos assim, um julgamento, uma disciplina sobre os elementos, né, que perpassam dela, que ela administra, né? De modo que manteria uma coesão, digamos assim, na corrente do bem. Ou seja, nós temos vontade que as coisas aconteçam e que elas aconteçam pelo bem. Então, quando a gente pensa em vontade, obviamente, o tema da nossa palestra é boa vontade. A gente tem que ir um pouco além. Estamos falando da vontade, ok, eu tenho vontade, mas eu tenho vontade para o quê? Qual é o caminho que eu estou tentando levar essa minha vontade? Então, é sempre interessante a gente pensar nessa ideia de que a gente precisa, efetivamente, caminhar para algo que seja bom. E não estou falando em bom para eu ou para você, mas que seja bom para quem está envolvido ou mesmo quem a gente não enxerga dentro de uma ação, né? No Livro dos Espíritos, lá nas questões 900, né, vou começar pela 907, mas depois a gente vai avançar um pouquinho, né? O questionamento é feito da seguinte maneira: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E a resposta dos espíritos é não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade. Então vejamos, o que acontece? Se você tem algo em excesso, é importante cuidar disso, digamos assim, né? O que é dado ao homem como princípio é dado para o bem. Agora, o que a gente faz a partir do que a gente recebeu? Então, a paixão poderia nos levar a grandes coisas, né? Agora, quando a gente abusa, é que a gente pode causar o mal a alguém. Então, o Livro dos Espíritos vai nos mostrando um pouquinho, né, essa relação da vontade, digamos assim, para a gente entender um pouquinho melhor o que seria a nossa boa vontade, o que seria necessário, né? E aí, a questão seguinte do livro, que nós estudamos também, ela pergunta como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más. E aí a resposta é: as paixões são como um corcel, um cavalo corredor, né? Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, uma paixão ela se torna perigosa a partir do momento em que a gente se deixa governar por ela, né? Ou seja, nós temos que ter uma vontade envolvida nisso, né? E aí esse prejuízo, obviamente, ele pode ser para nós mesmos ou ele pode ser um prejuízo para outras pessoas, né? Obviamente, se a gente se deixa dirigir, tá, a gente cai nos excessos e na força, digamos assim,
tá? Que pode produzir ou pode agir contra ele mesmo, né? Contra o homem, contra outra pessoa, mas principalmente contra o homem mesmo. E aí seria uma espécie de esmagamento, né? Então, o que acontece? As paixões, ela tem um princípio num sentimento, né? Uma necessidade natural. Então, o princípio ele não seria o mal, tá? O princípio das paixões não é assim o mal, né? O que acontece é que esse exagero de uma necessidade ou de um sentimento é que é, digamos, nocivo. Então, ele estaria no excesso e não na causa, né? Desse excesso de tornar algo mal, né? E aí você teria aí uma consequência, digamos assim, de um mal qualquer. Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza, né, animal, ele afasta da natureza espiritual. Isso é uma relação interessante para a gente pensar, né? Quando a gente pensa no nosso livre-arbítrio, na nossa inteligência, no nosso instinto, na relação que tem isso, né? Então, quanto mais a gente se considera ou se torna seres que conhecem, seres inteligentes, a gente deveria procurar, pelo menos, a nossa natureza espiritual e o desenvolvimento maior dela, né? Se afastando do instintivo, né? Obviamente, todo sentimento que eleva o homem, então, acima da natureza animal, ele denota essa predominância do espírito sobre a matéria e a aproximação da perfeição. A gente sabe que a gente está muito distante da perfeição, mas a gente tem que olhar para esse rumo como o bem, como o que eu posso fazer nas pequenas oportunidades diárias que eu tenho, nos momentos em que talvez a gente nem se dê conta, que a gente não esteja preparado, como eu reajo, ou seja, qual é a direção da minha vontade, né? Como eu estou pensando. E a questão principal, talvez que esteja relacionado com a vontade, é a questão 909 do Livro dos Espíritos. A questão pergunta assim: poderia ser o homem pelos seus esforços, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E aqui a frase principal: o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, quando a gente pensa em vontade, talvez a gente olhe para longe e diga assim: não, mas espera, isso está longe de mim, eu não consigo. Será que isso não está muito mais perto? Porque ele seria simplesmente um esforço mínimo, um esforço de ouvir, um esforço de ajudar, um esforço efetivamente de fazer com que as coisas caminhassem num rumo do bem, digamos assim. Então, essa frase, para mim, ela é muito impactante. O que lhe falta é a vontade. E, obviamente, a gente tem que levar em conta que a própria filosofia já estudou, já relacionou o pensamento e a vontade, né? Tem um filósofo italiano, que é o Ernesto Bosano, ele diz que o pensamento e a vontade são forças plásticas, né? Que elas organizam a mente do espírito, digamos, pela mente do espírito, né? Então, não seria a função do cérebro, digamos assim, executar os comandos da mente, né? Então, o que acontece? Você tinha aí, a partir desse pensamento, os alquimistas, os magos, que tinham um determinado controle sobre os pensamentos, né? E parecia que eles impregnavam os amuletos, os objetos de forças magnéticas, né? Por força, obviamente, do magnetismo pessoal, e aí eles influenciariam comportamentos próprios ou das outras pessoas, né? E aí, obviamente, a gente estaria observando isso como a vontade exercendo funções de controle, né, da emissão mental, digamos assim. Então, nesse caso, a vontade, ela seria a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né, tem uma passagem que fala assim: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade.
Então, aqui nós temos uma ideia de que não é fácil, talvez, a gente precisa acreditar, crer, a gente precisa resistir com força, tá? Por que essa passagem ela é interessante? Talvez ela se complemente com uma outra passagem do capítulo 7, que diz que se todos os homens que possuem inteligência dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Então, nós estamos pensando na vontade, na boa vontade, no avanço, nós estamos fazendo com que a nossa vontade ela seja forte, ela seja uma vontade com fé, com energia. Esse é um pensamento para a gente, talvez, levar todo dia, acordar pela manhã e fazer uma prece com relação a isso, para que a gente consiga ter uma boa vontade, né? Obviamente, a gente pode se perguntar, a partir disso que eu falei, né, como a gente usa a vontade? O que a gente quer de verdade, né? Qual é o nosso foco? Será que ele é material? Será que é o nosso corpo? Será que é uma casa maior? Será que é um carro novo? É um desejo que eu tenho, que pode ser um desses que eu citei, né? Se for pensar também em relação à doutrina espírita, né? Como os ideais dessa doutrina espírita, digamos assim, nos trazem vontade, né? Emmanuel nos diz que a gente vai alcançar tudo aquilo que nós temos vontade, mas nós não almejamos só coisas positivas. Pode ser que a gente tenha o que a gente quer, mas com muitas dificuldades, né, geradas para todos nós e para quem anda conosco. E a vontade, obviamente, ela se alia a algo bastante importante também, que é a cooperação. Se nós pensarmos hoje em dia nossas tarefas cotidianas, né, a gente leva em conta o quanto uma ajuda alheia pode facilitar a nossa situação, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos, parece que cada vez menos tempo, né? Nós temos, talvez hoje, uma dificuldade ainda maior em função dessa pandemia, de usos de tecnologias, que infelizmente pode estar trabalhando de casa, estar fazendo suas atividades, mas a cooperação, o mínimo que seja, ela é bastante importante nesse momento. Por quê? Porque ela vai nos apontar para a harmonia e para o bem-estar de todos. Então, nós temos vontade, nós temos um caminho de boa vontade, aliado à cooperação, nós teremos essa ideia de bem-estar. O que seria cooperar? Obviamente, cooperar é se interessar pela pessoa do outro, né? Pelas dificuldades, pelos afazeres, necessidades. E aí é a colaboração com alguém, fazer junto, né? Para que essa pessoa possa produzir mais do que se fizesse sozinho, né? Então, se a gente for pensar em cooperação, como prestar favores, por exemplo, ainda que muito pequenos, né? Exercitando o quê? A nossa cordialidade, partilhar nossa energia, qualquer que seja a forma, seja lá um sorriso, um pensamento, né? Tem vezes que a gente está tão carrancudo, né? A gente está pensando lá longe, a gente parece não estar nesse lugar, né? Então, a gente leva em conta que essa cooperação pode também ser perceber o quanto a nossa disposição pode facilitar a vida de alguém, né? Pode trazer satisfação, nos aproximar ainda mais, criando um vínculo afetivo, né? E talvez um vínculo consistente, né? Daqueles casos menos organizados, digamos assim, ou marcados, é que a gente acaba talvez levando as pessoas importantes para a nossa vida, né? Então, quando a gente está verdadeiramente disposto a unir as forças para atingir um objetivo, concretizar um trabalho, tá? Deixa de ser importante, talvez, a competição. Quem que é melhor, quem manda mais? Se a colaboração existe, a gente tem provavelmente menos dificuldade, né?
E, obviamente, essas dificuldades, elas vão se tornar mais fáceis de serem enfrentadas, né? Sem o amparo alheio, a força que cada um tem de, digamos assim, se desdobrar ao máximo, né? Para que o desânimo e a ineficiência não prevaleçam, né? Então, pensar na cooperação é sempre pensar além de nós, né? Novamente, no livro Pensamento e Vida, né, o capítulo seguinte ao da vontade é um capítulo da cooperação, né? E aí, tem uma analogia aqui feita com a eficiência de uma empresa importante, né? E aí fala assim que para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não basta a nomeação para um determinado cargo, né, ou para um encargo, né? Se exige um conjunto de qualidades, né, qualidades superiores, para que essa obra se consolide, para que ela prospere. Então, não adianta ter autoridade, né? Mas é preciso, sim, uma direção, e essa direção com discernimento, né? Então, nós não teríamos só teoria, cultura, mas virtude, juízo claro, né, dessas proporções, digamos assim. E aí, dilatados os recursos, né, que a gente tem em mãos, né, o serviço de uma cabeça, digamos assim, sem rumo, a gente pode dizer que se constituem tesouros nos braços de quem é insensato. Assim como seria uma riqueza, digamos assim, num navio sem orientação, vamos dizer. Então, a gente precisa pensar o que efetivamente a gente está ganhando, né? Quem governaria essa empresa poderia emitir forças de justiça e de bondade, trabalho, disciplina, para atingir os objetivos, né, em que ele foi situado. Agora, quando o poder ele é intemperante, acaba sofrendo o povo por intranquilidade, por perturbação. E quando a inteligência não tem também um guia, digamos assim, de caráter sadio, tá, ela acaba espalhando o quê? Miséria, crueldade. Então, a gente precisa levar em conta que essa cooperação ela é um fato central, tá? E se a gente não tem isso, ou seja, se a gente tem essa ideia de intranquilidade, de perturbação, é talvez de onde surjam alguns tiranos, né, que muitas vezes são glorificados por ter uma grandeza mental, ou até muitos gênios que são de sensibilidade requintada, mas eles são atolados num vício. Então, o que nós temos em relação à cooperação é esse pensamento de que, efetivamente, ela pode ser um balanço, digamos assim. E aí, no mesmo capítulo do Pensamento e Vida, tem uma frase que é: no mundo íntimo, a vontade é o capitão, que não pode relaxar na necessidade que lhe é devida. Então, veja, a gente não pode relaxar em relação à vontade. Nós queremos ter uma boa vontade, é imprescindível isso. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda dos seus assessores, a vontade, ela não vai prescindir da ponderação e da lógica. Por quê? Porque eles são conselheiros, digamos assim, nessa tomada de decisão. Então, nessa chefia das decisões, digamos assim, né? Além da ponderação e da lógica, o que acontece? Urge o senso de cooperação para sustentar os impulsos. Então, nós temos vontade, ok, temos muita vontade, talvez ela seja um impulso, então a gente precisa pensar um pouquinho relacionado à cooperação, relacionado ao outro, para que a gente não atropele, digamos assim, né? A gente não ultrapasse o nosso limite e talvez nos faça mal e faça mal a alguém, né? Então, pensando, digamos assim, na Terra, né? Quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural, né, vigente, né? E todos os valores indispensáveis à vida. Então, a gente tem uma onda, digamos assim, hoje em dia, de talvez
ignorância, né, em relação ao nosso próprio planeta. E aí, onde fica a cooperação nesse caso? O que nós estamos fazendo pensando nos outros? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, ou mesmo que tipo de filhos ou que formação de filhos nós estamos deixando para o planeta? Então, a cooperação tem muito relação com isso, né? Com essa manutenção da vida mesmo, né? Tem um exemplo simples nesse capítulo também, que diz assim: se você está confeccionando um agasalho comum, o fio sozinho não funciona. Ele vai contar com o apoio da máquina, que por sua vez vai contar com o operário, que por sua vez confia num técnico ou num supervisor, né, alguém que está efetivamente fazendo a supervisão desse trabalho. Esse técnico, supervisor, ele provavelmente vai estar alinhado com a diretoria da fábrica, onde isso acontece, e essa direção da fábrica, a diretoria da fábrica, ela se equilibra, digamos assim, no movimento da indústria, da onde extrai o combustível econômico, né, necessário para que se alimente, né, todo esse serviço. Obviamente, a gente observa assim que no estado individual, digamos assim, a vontade para satisfazer a governança, que é a competência dela, né, sem colapso e equilíbrio, ela precisa se socorrer da colaboração. Para quê? Para que se clareie, digamos, a atividade, né? Agora, a cooperação, ela é algo muito importante e principalmente válido quando ela é espontânea. Tá? Uma frase da obra Pensamento e Vida é: a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Então, quando nós pensamos em cooperação, nós pensamos em algo que pode ser feito. Ok, e eu posso fazer? Como que eu vou efetivamente me preparar para que eu seja uma pessoa que coopera? Tá? E aí a gente diz assim, isso tem que ser espontâneo. Como eu vou trabalhar o meu interior, o meu desenvolvimento espiritual, para que a cooperação seja espontânea? Seja com quem for, seja uma pessoa, seja o ambiente, seja um animalzinho, seja lá o que for. Como eu posso fazer? Ou mesmo quando existe alguma coisa que talvez não seja da nossa competência, a gente poderia simplesmente passar batido por ela. Mas parece que se eu cooperar com aquilo, eu vou mudar alguma situação. Então, talvez o mundo possa melhorar bastante quando a gente pensa nisso, né? Obviamente, cooperação, ela significa obediência construtiva. E isso também vai nos dando rumo. Essa construção é uma construção, obviamente, para o bem. Mas essa construção, obediência construtiva, né, ela vai nos preparando para quê? Para aquilo que pode acontecer à frente, tá? Mas também nos dando socorro, um socorro até implícito, né? Aquelas privações, digamos assim, de retaguarda. Traduzindo isso, talvez, em palavras muito simples, quem ajuda normalmente é ajudado. E aí vai encontrar em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então, o que significa essa cooperação espontânea para nós? Significa eu efetivamente ter uma paz, ter efetivamente na evolução o sentido da vida, eu ter efetivamente algo melhor à frente, eu pensar que quando eu voltar para este lugar, seja ele qual for, eu tenha algo melhor do que eu tive hoje, tá? Em termos de vivência, em termos de crescimento espiritual. No livro Ave e Luz, tem uma passagem que diz que se cada um contribuísse na área a que foi chamado a servir, não existiria carência de nada na Terra. E a felicidade iria se estabelecer em tudo e em todos. Então, quando a gente pensa em vontade, pensa em cooperação,
Eu acho que a gente tem que levar em conta, assim, a gente está fazendo uma parte, mas quem sabe a gente poderia cooperar mais, pensar mais nos problemas coletivos, para que esses problemas fossem extintos, né? E aqui, obviamente, a gente pode olhar para o Brasil, pode olhar para a nossa comunidade, pode olhar para o mundo. O mundo não tem problema de falta de alimento. A fome, ela poderia simplesmente ser dizimada. O que será que nos falta? Será que é vontade? Será que é cooperação? Como nós estamos encarando esses problemas? Muitas vezes, talvez a gente pense, tá, ok, eu estou fazendo a minha parte. Tá, e se eu fiz a minha parte isolado, será que eu não poderia fazer algo cooperando, algo mais, algo coletivo, talvez, né? E aí o mesmo livro Ave Luz fala, se esperas que alguém próximo comece a contribuir para que você possa igualmente ajudar, você está perdendo tempo. Por quê? Porque você está numa caridade, digamos assim, revestida de imposição. Você perde o endereço da verdadeira fraternidade. Então veja onde nós chegamos. Nós chegamos na palavra fraternidade. Eu lembro de quando eu era criança, a Igreja Católica todo ano fazendo campanhas da fraternidade. Muitas vezes a gente nem entendia direito o que era aquilo, era um tema. Quando a gente reflete um pouco mais sobre fraternidade, a gente diz, caramba, mas aqueles temas tão simples, aquelas frases que aparentemente eram algo superficial, elas buscavam algo muito mais profundo, né? Então, se a gente pode, a gente deve fazer, tá? Sem cogitar se os outros estão fazendo, se podem fazer ou não. Vamos fazer a nossa parte, vamos pensar a partir dessa ideia de ter vontade, de cooperar, de chegar talvez num nível de fraternidade maior, digamos assim, né? Então, quando chegar a nossa hora, vamos aproveitar essas oportunidades, né? Porque geralmente as oportunidades, elas vêm, sim, elas vêm, mas também elas passam, né? Então, a gente tem que levar em conta isso, né? E uma outra obra que se relaciona ao tema é o Instruções Psicofônicas, onde tem uma passagem interessante que eu vou mais ou menos ler para vocês aqui, para a gente não perder detalhes, porque eu acho um texto muito bom. A passagem é assim: finalizando as nossas tarefas na noite de 20 de janeiro de 1955, foi Meimei quem nos trouxe o reconforto de sua palavra. Expressando-lhe com o carinho que lhe assinala as manifestações, falou-nos sobre os méritos da boa vontade. Então, estamos falando do quê? De boa vontade. O sol é a força que nutre a vida na Terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. No lar é chama atraente e doce. Em sociedade é fonte de concórdia e alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Em todos os lugares há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo entre a insatisfação e o desencanto. Sejamos nós soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. O ódio e a ignorância guerreiam com ímpeto, conquistando no mundo o salário da miséria e da morte. O amor e o serviço lutam sem alarde, construindo o progresso e enaltecendo a vida. Com boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir,
através das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando a agressividade e calando a palavra imprudente. Situemo-la no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremo-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre. É por isso que o Evangelho, no berço de Jesus, começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, para mim, é um texto que eu resolvi compartilhar ele na íntegra com vocês, porque eu acho que cada palavra dele, e talvez a gente possa ler ele algumas vezes por semana, para a gente não esquecer disso. O quanto as coisas são pequenas, as coisas são desinteressadas, e nos levam, a partir da boa vontade, da cooperação, a um ambiente fraterno, a um ambiente de acolhimento, a um ambiente que efetivamente a gente diga, olha só, temos boa vontade. E, para finalizar, eu vou usar uma leitura também no intuito de prece de encerramento nesse nosso encontro aqui, a partir do livro Fonte Viva, também do Chico Xavier. E essa passagem, ela leva o título de Natal. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para o fariseu orgulhoso, nem a expulsão contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, do dente por dente, encontrara enfim o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo se converteria em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. E aí, efetivamente, para finalizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que diz que aquele que possui a virtude e a adquiriu por seus esforços, né?
existências sucessivas, se despojando pouco a pouco das imperfeições. Então ele teria alcançado a graça. Obviamente a graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se livrar do mal, digamos assim, e praticar o bem. Então, para encerrar, eu só queria desejar a todos que a gente tenha cada dia mais vontade, boa vontade e cooperação. Obviamente a nós e a todos nesse planeta. Obrigado, boa noite. Agradecemos, então, a tua participação, a tua boa vontade, a cooperação em repartir conosco os teus estudos, com todos que estão assistindo, e que muitos ainda assistirão essa bela mensagem, a boa vontade e a cooperação. Muito obrigada. E convidamos a todos os irmãos, então, para a quinta que vem, né, dia 19, a próxima palestra será com Éder Vasconcelos de Souza, com o tema Eu vim para que tenhais vida e abundância. Tenhamos uma boa noite, um bom final de semana, todos na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja. Boa noite.